Bom, primeiro eu quero agradecer a todos pela presença, pela alegria da presença de vocês nessa noite de bênçãos, noite em que nós vamos literalmente orar a Jesus através da ação do aprendizado, da ação da boa vontade de todos que estão aqui, especialmente da nossa querida Silvia, no sentido de que possamos nos aprimorar na arte de servir aos nossos semelhantes. Quero iniciar esse momento pedindo para Ellen fazer uma leitura preparatória para a noite de hoje. Aleatória. Do livro Vinha de Luz, acho que está dando para ver. Lição 55, Igreja Livre. Boa noite, meus irmãos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, Gálatas, capítulo 4, versículo 26. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso é sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso o antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos, valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se às lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis em deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência da mácula, não vos magoe a pedrada dos homens e que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual que é acolhedora, mãe de todos nós. Vamos nos unir em pensamento. A distância não pode separar nossos corações, nossos anseios, neste momento tão importante da nossa semana, levando nossos pensamentos ao nosso Deus misericordioso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Querido Mestre Jesus, nosso caminho, verdade e vida. Amado professor Eurípides, nosso mentor, bondoso missionário da luz. Neste momento em que vamos nos deliciar com as inspirações que pedimos para a nossa irmã Silvia, no estudo sobre os 4 compromissos. Senhor, que possamos sair daqui, nesta noite, purificados,
abençoados e talhados para que possamos cumprir os nossos compromissos existenciais, nossos compromissos encarnatórios, que sabemos ser mais de 4. Que possamos, Senhor, nos tornar instrumento do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Que possamos, Senhor, nos tornar instrumentos que vamos colocar em prática a leitura dessa noite, do não ao separativismo, do ecumenismo, dos caminhos comuns de todos nós em vossa direção. Abençoa, Senhor, a essa plateia reunida desta noite. Abençoa, Senhor, a todos aqueles irmãos que nesse dia vivem momento de desespero, de desesperança, por não conhecer a Ti, Senhor. Queremos pedir nessa noite, de modo muito especial, por nossos irmãos vitimados pela Covid, e, sobretudo, por aqueles irmãos que se encontram às portas dos hospitais, sem ver grandes perspectivas, em pelo menos poder respirar um pouco melhor, porque vaga já não existe nos hospitais. Fortalece, Senhor, a fé dos nossos irmãos trabalhadores da área médica e correlatos, para que eles tenham força, para que eles tenham perseverança em servirem em Teu nome, Senhor. Que eles possam oferecer as mãos, os corações, os pensamentos, como instrumento do Teu amor. Deste modo, Senhor, queremos nessa noite Te agradecer por essa oportunidade e pedir que a nossa irmã Silvia seja inspirada a nos conduzir a este manancial de sabedoria contido nesse livro, no livro tema dessa noite, para que possamos sair daqui melhorados. Estamos reunidos em Teu nome e queremos Te louvar através do bom aprendizado dos temas dessa noite. Louvado seja meu Senhor, hoje, agora e sempre. Quero agradecer a nossa irmã Silvia pela boa vontade em nos ajudar nessa noite, em ajudar o projeto de capelania. Ela, que apesar da distância, continua sendo uma capelã exemplar. E eu quero passar a palavra a essa irmã querida. Silvia, com você, minha filha. Tá bonita, hein, Silvia? Aliás, você é bonita, é linda, né? Mas hoje você tá... Não à toa que a Luísa está aí, né? Urujando, né? Tá certo, Luísa? Vamos ver isso mesmo. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem? Sim, tudo ok. Beleza. Bom, eu confesso para vocês que eu fiquei até emocionada com a leitura, né, que a Ellen fez, que segundo o Zé Luiz foi aleatória, né? É impressionante, porque eu fiquei realmente emocionada, porque é igreja livre, né? E no decorrer da nossa conversa, vocês vão ver que eu vou tocar nesse ponto, né? De que Deus não está em garrafas, não está numa garrafa de Coca-Cola, nem numa garrafa de Guaraná, né? Ele não está engarrafado, ele não tem rótulo. Ou seja, a igreja que vai nos acolher realmente é uma igreja livre. Então, eu fiquei realmente muito feliz, porque vai tocar nos pontos que a gente vai conversar hoje. Bom, de tudo que a gente tem visto por aí ultimamente, eu acho que todos concordam, né? Assim, são lives, são palestras, são vídeos, uma série de coisas, e a gente sempre percebe que o momento não está normal, né? Então, esperar da gente uma reação normal seria algo anormal. Então, a conversa da noite de hoje é no intuito da gente provocar algumas reflexões, tá? Na verdade, assim, eu gostaria de tudo que a gente fala hoje, né? Assim, saúde em tempos de Covid, espiritualidade em tempos de Covid, isolamento em tempos de corona, luto, assim, é tudo que traz pra gente, assim, lembranças muito dolorosas e muito carregadas de medo, né? A gente está vivenciando esse medo e
A proposta hoje é que a gente possa olhar para a nossa vida hoje e tentar avaliar como é que está essa volta ao lar, né? Porque a gente voltou para dentro de casa. E nós não voltamos somente para dentro da casa material, mas nós voltamos para dentro da nossa casa, do nosso lar, né? Como é que está esse movimento hoje? Como é que está esse processo desse meu redescobrimento? Essa nova oportunidade que a gente está tendo de trabalhar o tempo numa outra condição, né? Então, eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão. Vou passar um vídeo para vocês, é uma música que eu gosto muito, e eu gostaria que vocês ouvissem, né? E dissessem para vocês mesmos, não precisam me responder. Eu vou fazer um monte de perguntas, não precisa responder para mim, respondo para vocês mesmos. Mas eu quero, nesse momento, que vocês escutem essa música, tá? Silvia, parece que a gente não está conseguindo ouvir a música. É todo mundo? Sim, tá truncada e tá baixinha. É aquela música do. Eu acho que Dos Titãs, eu acho que essa música Epitáfio. sim. Tá bem Será que baixinha mesmo. Mas dá para escutar? Deixa eu tentar aumentar aqui o meu áudio todo. Nossa, que pena, porque eu adoro essa música. Espera aí. Veja se melhora, Ellen. Não, não melhorou. Não dá? Não dá? Não. Não dá para ouvir, Ellen? Não, a gente não consegue ouvir. Ah, que pena. Essa música é aquela música dos Titãs, né? Que ele vai falando, queria ter amado mais, ter chorado mais, ter arriscado mais, ter visto o sol se pôr, queria ter trabalhado menos, ter visto o sol nascer. Eu acho que vocês todos conhecem essa música. É uma pena que não dê para passar aqui, mas eu vou pular essa parte, tá? Mas todos conhecem essa música dos Titãs? Ela se chama Epitáfio. É uma música que traz assim, como é que eu gostaria de ter passado por essa vida? E aí eu lembro sempre de um livro que eu já falei para vocês várias vezes, né? Que é esse aqui. Não sei se vai dar para ler. Vocês conseguem ver? Ou está ao contrário? São os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, né? E normalmente no leito de morte as pessoas falam, eu gostaria de ter amado mais, de ter trabalhado menos, de ter visto mais o pôr do sol, o nascer do sol. E aí eu vou fazer uma pergunta bem fedorenta para vocês. Como é que está o autocuidado nessa época? Então, não precisa me responder, tá? Eu quero que vocês reflitam isso, né? Como é que está essa volta para casa? Como é que está o autocuidado de vocês? Se vocês morressem semana que vem, que é uma possibilidade para qualquer um de nós, embora ninguém acredite, todos nós vamos morrer, né? O
que você falaria para você mesmo? Será que você falaria isso? Eu devia ter visto mais um pôr do sol? Eu devia ter tomado um pouco de sol? Eu devia ter amado mais? Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos? Será que a gente diria isso? Né? Como é que a gente está com o nosso autocuidado? Essa é a proposição que todos estão fazendo em tempos de Covid, né? Então, eu não vou passar a música, porque não tocou, infelizmente, que é dos Titãs, mas o nosso tema hoje é espiritualidade e compromissos. Então, quando a gente fala de espiritualidade, o que a gente pode pensar? É alguma coisa que nos traga assim, um sentido para a vida, aquilo que a gente busca para que dê um sentido para a nossa vida? No nosso meio é mais ou menos, eu diria, natural a gente fazer esse questionamento e ter esse tipo de resposta, né? Porque a gente está numa comunidade que segue a doutrina espírita, embora a igreja não tenha rótulos, a igreja seja livre, mas a gente segue a doutrina espírita. Então, assim, de repente, a espiritualidade é essa conexão com alguma coisa superior, né? E o que vem a ser? Como é que essa conexão se dá para você? É através da religião? Através da natureza? Tem uma regra específica para isso? Talvez, assim, uma boa definição fosse dizer que a espiritualidade é tudo que é sagrado para a gente, né? E aí vem outra pergunta. O que é sagrado para você? Então, tem gente que pode virar para mim e falar assim, olha, minha família é sagrada. Não, para mim, domingo, futebol é sagrado, né? E tudo bem, cada um tem o seu sagrado. O sagrado é uma coisa muito particular e tem que fazer o sentido para mim, no meu mundo, né? E esse sagrado que eu tenho, que cada um de vocês tem, como é que ele está recebendo a sua atenção hoje? Nesse tempo de transição, de tantos e se's, né? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? De tantos medos devido a resíduos do passado, medo de fracassar no futuro, medo de não saber o que fazer no presente, né? Como é que a gente está lidando com tudo isso? Como é que a gente está alimentando o nosso sagrado para nos dar sustentação? E aí eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi há muitos anos, que fala assim, nós temos os 5 sentidos, né? Então, a nossa boca, vocês lembram que os estados mais conhecidos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Então, associando a alimentação aos nossos sentidos, como é que a gente faz para alimentar, né? Assim, todos os corpos que nós temos, o físico, o emocional, o espiritual, o mental, como é que a gente faz? Nós usamos aqui a boca para ingerir o quê? Os alimentos sólidos e líquidos. Esses alimentos, a partir do momento que a gente coloca na boca, eles descem e eles se depositam na parte baixa do nosso abdômen, aqui, né? Do nosso tronco, é onde está o aparelho digestivo. Muito bem. Mais um pouquinho em cima, um nível acima, a gente tem o nariz. Com o nariz, a gente consegue um alimento gasoso, né? Através da respiração. É um alimento muito importante. Lembrando que o que me separa da morte é uma respiração, né? Então, a gente tem sólidos e líquidos numa parte mais inferior do tronco. Essa parte aqui, respiratória, é com o ar, né? A parte do coração, pulmão. A cada vez que eu inspiro, o sangue bombeia todo o meu organismo físico, uma máquina perfeita, maravilhosa. E aí a gente alimentou todo o corpo físico. E aí vem a pergunta, e o mental, o emocional, o sagrado, como é que a gente alimenta? Bom, dos sentidos que a gente tem, a gente ainda tem os olhos e as orelhas, os ouvidos. Então a gente pode assistir uma boa palestra, a gente pode ler um bom livro,
a gente pode olhar para a natureza, a gente pode escutar uma boa música, estabelecer uma boa conversa, uma conversa edificante, né? Então, esses elementos, eles vão alimentar não somente o nosso mental, o nosso emocional, mas também o nosso sagrado. E aí, toda vez que a gente fala em se alimentar, é óbvio que a gente coloca algumas prioridades. Pode ser que, de repente, num dia eu esteja a fim de comer só hambúrguer com Coca-Cola e batata frita. Mas isso todo dia não vai ser legal. Você tem que começar a elencar essas prioridades. Você tem liberdade de escolha? Sim. Você pode comer hambúrguer com refrigerante todos os dias, mas será que isso vai ser bom para você? Então, voltando no ponto do sagrado, do que é sagrado para você, e diante do que a gente falou de como a gente tem alimentado, eu queria mostrar para vocês um exercício que eu fiz numa das aulas que eu achei muito interessante, que é pensar em como eu tenho vivido os meus dias. Hoje, analisando o meu dia, estou há 60 dias, a gente não está em quarentena, a gente está em sessentena já, né? São 60 dias, mais de 60 dias que a gente está em isolamento. Como é que eu divido o meu dia? Como é que eu tenho vivido isso? Como é que eu tenho lidado com todas as minhas questões? Se eu estiver bem, eu olho e falo, estou bem. Mas mesmo assim, é legal a gente começar a pensar como é que está dividido o nosso dia. Nosso dia de 24 horas. Nem estou considerando aqui que a gente esteja as horas de sono, mas as horas acordadas, né? Então, assim, existem pessoas que ainda estão trabalhando, né? De home office, seja como for, os profissionais de saúde aí enfrentando essa pandemia na frente, né? A gente ocupa um tempo danado com noticiário, troca de mensagem no Zap, tudo a respeito de saúde, de política, e aquele monte de vídeo, de meme, de link, de não sei o quê. A gente tem as tarefas domésticas, né? A gente tem que arrumar a casa, tem que cozinhar, tem que comer, tem que cuidar, né? Quanto que a gente está usando para isso? Para a família, quanto tempo a gente está dedicando para conversar com a família? Como é que você está? Como é que foi seu dia? Você está bem? Estou sentindo você um pouco preocupado. Como é que estão as coisas? Né? Seu lazer, nesse furdunço todo que está aí, nessa situação anormal, como que você está trabalhando o seu lazer? Que traz esse alimento não só para o corpo físico, mas assim para o teu corpo emocional, teu corpo, né, psicológico. As redes sociais, será que você não está gastando muito tempo nas redes sociais, não? Facebook, Instagram, YouTube, não sei o quê. A gente está assim numa fase que abre a geladeira, tem uma live, vai para a sala, tem sofrência, vai para a área, tem sertanejo. Onde a gente está sempre alguma coisa acontecendo, né? Então, assim, hoje, se você está angustiado, de alguma forma, alguma coisa está te incomodando, se você está com medo, se você está aflito, angustiado, e como eu falei, vou repetir, tudo bem a gente está assim, porque, na verdade, é uma situação anormal, mas se hoje você está assim, eu fiz esse exercício para mim, e para mim foi muito legal revisitar essa distribuição e pensar o quanto você está dedicando para o seu sagrado. Sabe aqueles 10 minutinhos que você de repente tira por dia para fazer uma meditação? A gente teve encontros aí com o Sérgio Valentim sobre meditação, né? Sobre uma boa leitura, sobre ouvir uma boa música, um bom programa, né? Como que você pode lidar, como você pode redistribuir essas atividades para que você tenha uma saúde mais saudável, né? E a minha pergunta, assim, ali, ó, na ferida, gente, como você está olhando para o seu sagrado? É uma pergunta fedorenta,
E eu convido todos a perguntarem como eu tenho cuidado do meu sagrado, porque o sagrado, ele é individual, é de cada um, né? E ele é muito particular. Mas ele, por menor que seja, nesse gráfico aqui, meus 10 minutos por dia, que de repente eu esteja fazendo uma meditação, ele pode fazer toda a diferença no meu daqui a pouco, não vou nem falar futuro, né? Então, é um exercício que eu acho que vale muito a pena vocês fazerem e assim, é um convite que eu faço, tá? Revisitem essa distribuição. E aí, diante de tudo isso, a gente falou da liberdade de escolha, né, do alimento que a gente pode trazer para o nosso corpo físico, nosso corpo mental, espiritual, etc. Vamos partir do pressuposto que a gente vive num país livre, tudo bem? Aí eu vou perguntar para vocês, será que somos realmente livres? Será que somos livres para sermos realmente quem somos? Né? Até 20 minutos atrás, a Ellen sabe disso, eu falei para ela, eu estava toda descabelada, toda fedida, falei, eu preciso tomar um banho, passar um batom, não sei o quê, me arrumar. Por que eu não pude vir para cá do jeito que eu estava realmente? Toda descabelada e tal. Por que eu peço para... Assim, será que eu sou livre para ser quem eu realmente sou? Por que eu não estou aqui de pijama, né? O que impede a gente de ser livre? Mais do que isso, quem é que impede a gente de ser livre? Será que é alguém de fora? Né? E mais do que isso, o que significa ser liberdade? O que significa essa tal liberdade? Né? Porque quando começou todo esse movimento, as pessoas falavam, que bom, vou ficar em casa, vou ficar mais tempo em casa, vou estar livre para fazer algumas coisas, estou dentro de casa, mas vou estar livre para arrumar meus armários, isso aqui. E aí, o que significa realmente a liberdade? A gente está numa condição que a gente está preso dentro da gente mesmo? Será que eu estou dentro de casa e eu estou bem? Será que eu estou dentro da minha casa bem? Será que eu estou arrumando os meus armários interiores? Né? São algumas reflexões. E aí, pensando nisso tudo, né? Eu vou colar aqui no meu PowerPoint. Tá certo, vou seguir sem meu PowerPoint, só falando daqui. Eu fui buscar no manual de boas práticas que a gente tem, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu fui lá num capítulo muito lindo, que é o capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Já é uma responsabilidade danada. E eu fui numa pergunta que é assim, como reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Depois eu vou voltar nesse parágrafo. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Apesar do capítulo ser assim imperativo, sede perfeitos, dá até medo, né? Porque a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar. Mas aí dá um alívio saber que é pelos esforços que a gente faz, né? Eu com as minhas filhas aqui em casa, eu sempre falo, com as meninas eu sempre falo, ó, como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz, né? Tem que ter a disciplina, tem que ter a vontade, né? E esse esforço pede vigilância, vigiai, vigiai, vigiai. Se sobrar tempo, você ora. Vigiar e orar é assim, primeiro vigiar e depois orai, né? E a gente tem que ter esse esforço justamente para se libertar. Ele fala aqui, né, enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro compreende a existência de alguma coisa melhor. É aquela relação com o sagrado que a gente tem, né? A gente sabe que existe alguma coisa superior. Essa conexão é que pode motivar a gente a buscar essa libertação. E esse esforço para se libertar, para se sentir mais livre para ser quem realmente a gente é,
ele tem algumas, como eu falei, é um manual de boas práticas, ele tem algumas outras dicas, né? Então, eu recorri, ainda no capítulo 17, já que o capítulo é Sede Perfeitos, né, que é um peso danado, é uma ordem muito difícil de ser cumprida, né? Eu achei essa frase, que eu gosto muito, eu sempre uso, que é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí, voltando na leitura inicial, né, que a Ellen fez, da Igreja Livre, vamos analisar sintaticamente aqui essa frase, né? Por acaso ele está falando assim: ô espíritas, amem-se uns aos outros? Né? É isso? Vamos amar somente os espíritas? Lembrando que, no caso, onde a gente está com a doutrina espírita, como eu sempre falo também, quem mais precisa do espiritismo somos nós. A gente fica cheio da vaidade quando aparece lá, né, no censo do IBGE, que as pessoas de um nível de instrução melhor, elas são espíritas. Realmente a literatura é difícil, ela demanda que a gente se debruce, leia, entenda. Mas não é isso não, gente. A gente está ali porque somos nós quem precisamos mais. A gente está ali, a gente tem que estar o tempo todo ali do lado da lei para não esquecer. Olha, ação e reação, olha só, ame-se, instrua-se, né? Então, quando ele fala amai-vos, aqui, Silvia, ame-se, ame-se, primeiro lugar, ame-se. E vai estudar, vai se instruir, vai descobrir, vai ultrapassar teus limites, vai buscar alguma coisa que te torne uma pessoa melhor. E eu estou para dizer para vocês que mais importante do que buscar a perfeição é buscar ser verdadeiro com a gente mesmo. Porque o Sócrates, ele dizia, quanto mais sei, só sei que nada sei. E ele buscava essa instrução contínua. Porque existe uma condição de um saber limitado, né? A gente sabe um pedacinho. Nós somos como cegos apalpando elefantes, né? Então, se eu tiver lá 5 cegos apalpando elefante e perguntar como é um elefante, um deles vai me falar assim: o elefante, ele é uma grande borboleta, se movimenta harmoniosamente, porque ele está pegando a orelha do elefante. Vem um outro e fala: e como é que é o elefante para você? O elefante parece uma árvore imensa, eu tentei abraçar assim e não consegui, porque ele estava na perna. Aí, como é que é o elefante para o outro? Parece um chicote, né? Porque pegou o rabo. Como é que é o elefante para você? Parece uma grande serpente, porque pegou a tromba. Algum deles está errado? Não. Mas são pontos de vista diferentes, né? E eu fiquei muito feliz com a leitura inicial, que falou que a igreja que vai nos abrigar é a Igreja Livre, porque associada a esse instruí-vos, né, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo com acesso a muitas informações, a muitas ferramentas que me possibilitem que eu ame a mim mesma em primeiro lugar, né? E muito mais que a gente possa se instruir, buscar informação. Todas o que a gente conhecia das grandes sociedades secretas, hoje em dia está tudo no Google. Você dá um Google lá, você acha informação, né? Isso é muito legal. Então, usar toda essa tecnologia a nosso favor para conhecer as outras partes do elefante só vai fazer da gente uma pessoa com mais instrumentos para a gente buscar a nossa perfeição. E aí a proposta que eu trago para a noite de hoje é estudar esse livrinho, que caiu na minha mão através de uma indicação. Eu estava lendo aquele livro, é um livrinho pequenininho, ele é fininho, tá vendo? É esse daí que aparece na tela para vocês. Eu estava lendo aquele livro, relendo aquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Na verdade, foi até a minha cunhada de São Paulo que me falou, eu fui pegar o livro para reler.
E eu achei uma citação, né? Ela tinha comentado comigo que estava no livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, esse livro é A Morte, Onde é que Vale a Pena Viver, onde ela fala que ela leu esse livro, Os Quatro Compromissos, e esse livro foi transformador para ela. Eu falei, caramba, né? Ela é uma pessoa que eu tenho tanto apreço, eu acho tão bacana todo o trabalho que ela desenvolve, eu vou buscar, vou ler esse livro, mais uma informação, né? Não é espírita, não é médico, não é budista, não é nada, fala de uma filosofia tolteca. E aí eu comprei o livro, fui ler o livro. O livro é muito legal. É tão legal que quando o Zé falou para eu falar, eu falei, eu posso falar desse livro? E o Zé comprou todas as minhas doideiras, né? Aí, não, pode falar. E aí eu trouxe isso para vocês. Muito legal, achei muito legal. O livro, assim, tem uma leitura fácil, é gostoso de ler, é uma literatura, assim, gostosa de absorver. Eu só não ofereço para emprestar porque eu estou longe, mas fica a dica. Eu não sei se tem PDF, mas vale a pena vocês procurarem. Eu vou tentar fazer, assim, dar uma passada nos principais conceitos. E aí eu fui buscar na internet, assim, a filosofia tolteca. O livro até fala alguma coisa, assim, na introdução, mas eu fui buscar um pouquinho mais, alguma imagem para mostrar para vocês, né? E os toltecas, eles viviam ali na região do México, há muitos e muitos anos atrás, né? Só para vocês terem ideia, os astecas, que viveram muitos e muitos anos atrás, vieram muito depois deles. Então, eles eram conhecidos como um povo de sabedoria, né? Eles não eram tidos assim como uma raça, uma nação, não, era só uma sociedade, um povo, né? E eles eram tidos como assim, uma sabedoria para a época muito avançada. Eles conheciam muito de astronomia, de sistemas de governo. E eles eram basicamente cientistas e artistas, mas artistas, não cantores, músicos, poetas, não, mas num sentido assim muito, até coloquei ali embaixo, né, eles viam a arte como uma maneira de como se vive a vida, né? E eles entendiam a vida como um grande sonho, né? Um sonho que estamos sempre sonhando, mesmo quando estamos acordados, né? Eles foram conhecidos como o local onde o homem se torna Deus. E aí eu achei interessante isso, né? Fui buscar entender por que tem essa denominação. É bem bacaninho, eu vou usar um tempinho aí para contar essa história. Ele fala que eles são de uma... esse autor, né, que é o Dom Miguel Ruiz, ele é um médico. E ele era filho de ele é neto de xamã. A ancestralidade dele é toda vinculada a esse povo tolteca, né? São os xamãs, são as curandeiras, as contadoras de história, assim, uma coisa bem legal, bem ligada à natureza, tudo mais. Não dá para a gente pensar, porque a gente está em 2020, que nós somos mais evoluídos do que o povo que veio antes da gente, né? Só para vocês saberem, os toltecas, quando os astecas chegaram, eles foram aprender um pouco sobre o povo tolteca, olhando as ruínas, né? Porque há muito tempo eles já tinham perdido essa civilização. Que eu me lembre, foi entre o século IX e o XII. O século XII já não existia mais, já eram ruínas. Eles se espalharam pelo México e eles não tinham escrita, era tudo tradição oral. Mas eles criaram subsídio para a criação da escrita na América, né? E aí ele conta, esse Dom Miguel Luiz, ele é um médico cirurgião, ele nunca aceitou, ele sempre renegou isso, e aí uma vez ele sofreu um acidente, teve uma experiência de quase morte, e aí ele se voltou para esse conhecimento ancestral, familiar que ele tinha. E ele começa o livro contando uma história, que há 3.000 anos atrás, um homem, ele estava dormindo na sua caverna, e de repente ele olhou e ele viu seu corpo dormindo, né? E no que ele viu o corpo dormindo, ele saiu da caverna e olhou as estrelas.
E no que ele olhou as estrelas, alguma coisa mexeu com ele, a luz das estrelas, né? E ele começou a olhar, ele olhou para as próprias mãos e ele viu que as mãos dele também brilhavam. E a descrição é muito poética no livro, é muito bacana. Depois eu posso até copiar e mandar para vocês, conseguir o texto em PDF e mandar para vocês, né? Então aí ele pegou, começou a falar, né? Ó, eu até anotei aqui porque não dava para perder, de tão bacana. Ai, meu Deus. Eu aqui acelerando o passo. Não eram as estrelas que criavam a luz, mas a luz que criava as estrelas. Ele se deu conta disso. E aí ele se deu conta de que tudo é feito de luz. Tudo é manifestação de Deus. Tudo é Deus. E foi assim, ele atingiu um êxtase tal que quando ele voltou, ele olhava assim, ele foi experimentando aquela sensação, ele olhava para as outras pessoas, para a natureza, para as árvores, para o rio, para a floresta, para os animais, e ele via a luz, ele se via, né? E aquilo trouxe muita paz para o coração dele. E ele foi tentar falar para o povo, levar aquela novidade, mas ninguém conseguia entender. Ninguém entendia o que ele falava, mas todo mundo via que o olhar dele estava diferente. Ele estava em paz, ele não julgava, ele aceitava, ele respeitava e tratava amorosamente todas as pessoas. E aí as pessoas começaram a falar assim para ele: você é uma versão de Deus, você é a nova, né? Você é a versão encarnada de Deus. E ele falava, ele não negava, ele falava: sim, eu sou Deus, mas você também é Deus. Porque ele via a luz. E ele começou a ver a matéria como um espelho, né? Porque se a gente voltar lá para as nossas aulas de ótica e ondulatória que a gente tinha no ensino médio, no segundo grau, na minha época era segundo grau, a gente aprende que como é que funciona a visão da gente? É como uma máquina fotográfica, né? Emite luz, essa luz ela entra no nosso olho e ela impressiona a nossa retina. Então a matéria ela é um reflexo da luz, a gente só vê o reflexo. Então, quando eu olho para uma pessoa, para um irmão, para um amigo, ou para ilusoriamente que eu possa considerar um inimigo, eu vou ver aquilo que eu consigo reconhecer. Nesse ponto, eu até pude traçar um paralelo com as memórias que a gente tem do Ho'oponopono, né? Que tudo que a gente traz é memória e a gente consegue reconhecer essas memórias. Por isso que é importante a gente, nesse processo de Ho'oponopono, se limpar dessas memórias. Enfim, o homem se torna, esse é o local, né, onde o homem se torna Deus, porque esse homem, ele teve aí essa experiência. Só que as pessoas, elas não conseguiam entender e absorver. E aí ele se deu conta de que entre a luz interna de cada um e esse espelho existe uma névoa, né? Que é o que ele chama de sonho, né? Ele chama de sonho. Eu não vou me aprofundar muito porque é muito rico, mas alguns pontos eu tenho que passar com vocês. E esse sonho, ele vai desenrolando, falando assim, que a gente tem o sonho do planeta e a gente tem o nosso sonho pessoal, né? Então, que a gente poderia traçar um paralelo com o nosso plano reencarnatório, vamos assim dizer, esse sonho pessoal. Porque uma outra informação interessante é que a gente não está, no ano de 2020, juntos, nessa pandemia, por acaso. De alguma forma, esse é o sonho do planeta e o nosso sonho pessoal foi estar junto. E nessa questão do sonho, ele vai aprofundando. Para a gente entender melhor, ficaria assim. Imagine que nós estamos vivendo um filme, tá? Que tem um roteiro. A gente está aqui um filme da capelania, a gente tem um roteiro.
todos os passos que tem que acontecer. Porém, cada um de nós também tem o seu roteiro pessoal, também tem o seu roteiro de vida, né? Então, eu tenho os meus anseios, os meus medos, os meus desconfortos, mas ao mesmo tempo eu estou inserida num ambiente que também tem as suas regras, tem as suas névoas, né? Então, muitas vezes, quando a gente não distribui direito aquele gráfico de atividades, pode ser que a gente esteja deixando de lado o nosso sonho pessoal para ser absorvido pelo sonho do planeta. Eu estou falando nos termos que ele coloca no livro, tá? Até para facilitar, porque é assim que a gente vai vivendo. E aí, ele vai falando umas coisas muito interessantes, né? Bem, nessa questão, quando eu decidi vir para cá, quando eu decidi, no meu planejamento reencarnatório, encarnar no Brasil, nesse século, com todas essas regras e acordos e combinações, eu tive que me submeter às regras e aos mandamentos, né, desse contexto onde eu estou inserida. Então, vamos colocar assim que a gente tem um código. Nós temos as leis, né, as leis naturais. Vamos falar dos 10 mandamentos. A gente tem os 10 mandamentos. Então, todo mundo que, né, nessa cultura nossa, a gente sabe que aquilo não vamos matar, não vamos roubar, não vamos fazer isso, é um código. Esse é o código do planeta, né? Meninas sentam de perninha fechada, homens não choram, meninas usam rosa, meninos usam azul. São as regras que tem. E muitas vezes passadas pelos nossos pais, naturalmente, porque eles querem que a gente faça o nosso melhor. E assim nós fazemos com os nossos filhos, né? Em algum momento, esse código, ele vem pra gente e a gente não sabe direito, não quer aceitar direito. É aquela fase da adolescência que a gente se rebela, a gente não quer mais aquele sonho. Não, eu quero ser diferente, eu quero ser a ovelha negra da minha família. Chega um momento que a gente acaba recuando, né? De tanto papai e mamãe falar assim, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso é feio, isso é bonito. Que é o papel, são as regras que a gente tem, né? Só que isso, ele se transfere para o nosso mundo interior de uma forma assim, com um juiz interior e um código interno também interior, um código de lei interior, que às vezes são muito mais rígidos do que seria necessário. Então, a gente nem precisa mais que alguém chegue para a gente e fale assim, olha, você tem que sentar de perninha fechada, homem não chora, ou menina veste rosa e menino veste azul, porque aquilo já está entronizado em você, né? E por que está entronizado? E a maneira como é entronizado? Quando a gente é pequeno, a gente faz, ai, que bom, parabéns, não sei o quê. Não pode, isso é errado, vai para o cantinho do pensamento. Ou, na minha época, era a havaiana que esquentava, né? A minha mãe... A gente costumava dizer que a orelha de vez em quando desloca, né? Tem uma fase da vida da gente que desloca. Aqui do ouvido, a audição sai aqui do ouvido e se desloca aqui atrás, no bumbum. E de vez em quando tem que dar uma chinelada para desentupir. Essa foi a educação que eu tive. Era um castigo, era uma punição. Então, nesse processo de recompensa, parabéns, foi muito legal. Ou punição, indo para o cantinho do pensamento, ou tomando uma chinelada, a gente desenvolve um juízo interno que ele chega a ser muito cruel com a gente. E aí, por conta desse juízo interno, a gente começa a ter um outro lado, a dicotomia, né? Já que tem um juiz, tem que ser alguém que tem que ser julgado. Então, tem a vítima também. Então, eu fico assim, ai meu Deus, eu não sou boa o suficiente, eu não estudei, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? E o juiz vai falar, é isso mesmo. É isso mesmo. Você não é boa o suficiente, Silvia. Você não é boa. Você devia saber onde você estava se enfiando. E assim, esse juiz que deveria ser justo, ele acaba sendo injusto. Porque o correto seria o seguinte, você errou e não há problema na gente errar, porque a gente está num processo de esforço,
né? A gente tem que se esforçar. Não tem problema a gente errar. Mas errou, ok, corrige, vai ter uma punição, uma consequência, uma responsabilização pelo teu erro. Responsabilizou, corrigiu, acabou. Só que o que acontece com a gente? O que acontece com o nosso juiz interno? Ele faz um negócio muito danado, muito pesado. Ele fica o tempo todo naquela fase, sabe? Tem uma frase que fala assim, que o passado não sabe ficar em seu lugar, ele está sempre presente. Na hora H, mas você fez isso, né? Eu te avisei, não sei o quê. Lembra aquela vez, né? Então, esse processo, ele desgasta uma energia muito grande, enorme, que tira a energia que a gente precisa para empenhar no nosso esforço pessoal, para a gente se libertar. E aí esse Dom Miguel Ruiz, ele trouxe nessa filosofia tolteca, não existiam os 10 mandamentos, mas existiam assim, olha, Silvia, você firmou uma série de compromissos, né? Porque às vezes a gente é espelho das gerações que vieram anteriormente a gente. Sem processo de culpa, tá? A gente sabe que fizeram o melhor possível, a gente honra a nossa ancestralidade. Mas às vezes você fez alguns acordos, você assumiu alguns compromissos que te impedem de fazer com que a sua luz interna brilhe. E a gente teve, Jesus depois, né, falou, brilha a vossa luz. A gente tem essa ordem também, brilha a vossa luz. E aí, como é que a gente trabalha tudo isso? Se a gente ficar dando muita bola para a torcida, a gente não vai ter energia necessária para engajar o nosso esforço e conseguir a libertação. Então, cada vez que eu assimilo uma informação, essa informação ela é registrada, é um acordo, nós entramos em acordo. Tá bom, isso aqui é uma folha de papel. Eu olho e falo, isso é uma folha de papel. Essa, tá bom, eu concordo com você, a gente tem um acordo, eu entendi isso, é uma folha de papel. Eu registro essa informação. Então, nós temos ao longo de tantos anos, assimilado tantos compromissos, que ele fala, a gente precisa de muita coragem, de muita honestidade, para exercitar essa autopercepção, né? Reconhecer esses compromissos internos que na verdade são as nossas sombras, né? Aquelas coisas que eu tenho ali que eu deixo de lado, né? Porque até que ponto eu posso ser quem eu sou, né? Eu posso ir para o cantinho do pensamento, então até que ponto eu posso ser quem eu sou? E aí ele falou o seguinte, olha, a filosofia tolteca, ela tem 4 compromissos. Então, vamos a esses compromissos, vamos entender quais são esses 4 compromissos que podem ajudar a gente a ter uma vida mais livre, de mais liberdade. O primeiro desses compromissos é relacionado à sua história. E vou explicar. O primeiro deles é, seja impecável com a sua palavra. Quando a gente fala, seja impecável com a sua palavra, eu assim, fiquei imaginando um advogado falando, né? Um Divaldo Franco falando, a palavra dele é impecável. Ele coloca todas as construções verbais, gramaticais de uma maneira assim impecável. Então tem que ser um Divaldo Franco? Vou ler isso daí. Não. Ele fala assim que tem que analisar o sentido. Impecável. Vamos analisar o significado disso. O in, ele tem esse significado de não, né?
Impossível é não possível. Então, impecável é não pecável. Então, não peque com a sua palavra. E ele está relacionado à sua história, né? Aí você vai lendo, ele vai falando o seguinte, a palavra, lembra que na Bíblia mesmo a gente tem, né? No princípio era o verbo? Pois bem, o verbo é muito mágico. A palavra é uma força criadora. Ela tem um poder incomensurável. E muitas palavras a gente vem armazenando aí e recebendo. Até esses dias eu estava lembrando, né? Uma amiga minha, a filha dela fez aniversário e ela postou lá, Letícia, a que traz alegria. E na hora que eu estava lendo, eu lembrei dessa coisa, né? Que assim, a magia a palavra tem uma força tão grande que ela chega a ser quase uma magia. E ele fala que a má palavra, ela, para os toltecas, ele é tido como uma magia negra. Sem nenhum tipo de preconceito aqui, tá, gente? É a expressão que ele usa no livro. Que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser realmente impecável com a palavra, porque se falar alguma coisa mais torta, vem o pessoal, né, pegando no pé. E aí ele fala, às vezes a gente vem num sistema de crenças com uma série de palavras tão incrustadas, até o nosso próprio nome veio pra gente, e às vezes é um vaticínio, às vezes é uma profecia em cima do nosso nome, né? A que traz alegria. E aí ele fala, você tem que tomar cuidado com a sua palavra. Eu tenho que falar certinho? Não. Eu tenho que falar palavras que façam brilhar a minha luz. Porque tem a ver com a minha história de vida, né? Com o meu sonho pessoal. Eu não tenho, falando na nossa língua, eu não tenho um planejamento reencarnatório, então eu tenho que cuidar muito bem. Prestar muita atenção. De novo, vigiar, 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 e depois a gente ora. E a palavra é tão forte, né, que a gente vê nos contos de fadas, abracadabra, abre-te sésamo, bipti bopti bu, né? As orações que a gente faz. E olha, no planeta inteiro, só o ser humano fala. Então, a palavra para o ser humano é de uma força muito grande. Então, nós não podemos pecar. E não é assim, eu pecar contra cada um de vocês. Não. É eu macular, eu de alguma forma prejudicar essa minha história milenar, sei lá de quantos milhões de anos. Lembra que ele desceu e as pessoas falaram, você é Deus. Ele falou assim, eu sou Deus. E você também é. Então, quando a gente vai falar, quando a gente for usar a nossa palavra, nós temos que ser impecáveis. Nós temos que pensar antes de falar. De todos os compromissos, para mim, esse é o mais difícil. Porque ele está relacionado diretamente a esse sonho pessoal, a esse autoconhecimento. E, aliás, eu queria trazer uma proposta aqui, a gente procurar alguém que manje e traga para a gente um estudo sobre comunicação não violenta. Porque até a forma da gente colocar o tom de voz, perguntar, tudo isso faz muita diferença. Então fica a dica. Eu li esse livro em 2014, eu voltei ele para o topo da minha pilha, porque eu estou vendo que ele é muito importante no trabalho da capacidade. Inclusive o Sérgio Valentim, uma vez eu assisti uma palestra sobre esse assunto lá no Jerônimo, o poder da palavra. O poder da palavra e especificamente a comunicação não violenta. É muito importante. Para nós, assim, se a gente puder trazer alguém que conheça, trabalhe, algum profissional, sei lá, que possa trazer esse assunto para a gente, vai ser muito rico. Não só como grupo, mas como pessoas também. Né? Gilda. Anota aí. Oi. O livro é Comunicação Não Violenta, né? Isso. Tá.
Outra coisa, eu queria sugerir a você o seguinte, nós entrarmos agora no segundo compromisso, e aí, caso da hora, a gente se voltar na semana que vem para falar o terceiro e quarto, o que você acha? Pode ser? Pode ser. Tá bom, tudo bem. Tá. Desculpa, eu tô sem relógio aqui, eu não tô controlando. Não estou preocupado com o horário, não. É importante isso aí. Nós não temos limite. Só que muitas pessoas que têm compromisso, a gente vai até 9h30, então. Combinado? Tudo bem. Eu acho que eu termino antes, então. Joia. Até o segundo eu termino antes. Aliás, desculpa, gente, aqui pergunta como vai, eu conto a vida. Vocês me conhecem, né? E eu vou me empolgando com o tema. Bom, então esse é o primeiro compromisso, tá? O segundo compromisso, ele é decorrente do primeiro, né? Toda mente é um mundo. Todos nós somos um mundo, um universo. Então, eu fui criada de um jeito, eu tenho as minhas crenças, eu tenho o meu juiz interno. Lembre que o meu juiz interno e a minha vítima, meu lado vítima, vão falar assim: ai, você não sabe fazer bolo direito, eu não sei fazer bolo direito, todo o meu bolo sai solado, e juiz, é isso mesmo, você não faz um bolo decente, seus bolos são horríveis, não sei o que lá. Isso eu trabalho tudo internamente, no meu universo, no meu sonho pessoal. Aí, de repente, eu encontro com o Zé Luiz ali na rua e falo: Zé, esse seu sapato é horroroso. Ah, mas é mesmo, viu? Você vai acertar sempre, viu? Ai, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Isso, o que eu tô falando, quem é que tá julgando isso? É o meu juiz interno. E aí o Zé vai falar assim: nem tinha reparado. Quantas vezes acontece isso? A gente fala: nossa, a pessoa não liga, não presta atenção em nada, é desligada. Então, a gente tem que começar a perceber que a pessoa que está ali do outro lado, ela tem os processos dela, ela tem todo o sonho pessoal dela, mas ela é uma luz. E a gente tem que olhar essa pessoa com muito amor, muita dignidade, entendendo que a mente dela é o mundo dela. E eu vou levar para o lado pessoal. Vou gastar minha energia. Gente, eu preciso de energia para me esforçar, para ser impecável com a minha palavra. Ele precisa de energia para cuidar da palavra dele. Ele também é luz. Eu sou luz e ele é luz. Então, assim, essa dica, às vezes eu passo na rua, a pessoa não fala comigo, e eu falo: meu Deus, por que ela não falou comigo? Me olhou com cara feia? Será que eu estou mal arrumada? Será que... Aí o Zé, um dia passou por mim, não me falou bom dia, eu falei: nossa, o que será que aconteceu? O que eu fiz para ele? Meu Deus, acho que foi aquele dia que eu comi chocolate escondido, ele viu que eu estava comendo chocolate e não ofereci para ele. A gente fica naquele processo de ficar, sabe, preocupado e assim, meu Deus, foi alguma coisa que eu fiz. Não, a pessoa está no processo dela. Talvez a pessoa não tenha nada para dizer aquele dia, nada de bom para dizer aquele dia, e está cuidando de ser impecável com a palavra dela. Então, antes de mais nada, respira. Não precisa levar para o lado pessoal. Você está nervoso? Vai pescar, não sei, respira, medita, né? Mas não leva para o seu lado pessoal. Nessa busca de realizar o nosso planejamento, nosso sonho, de fazer com que esse sonho vá para frente, que a gente seja uma pessoa melhor, que brilhe a nossa luz, é muito importante esse amai-vos, se ame, se cuida. Se a outra pessoa está te falando alguma coisa, ela pode não estar num dia bom, né? Não leva para o lado pessoal. E aí, dentro dessa condição, se vocês olharem bem, ele vai levando como se fosse uma sequência. O mais profundo é ser impecável com a palavra. Um nível acima é justamente não levar para o lado pessoal.
E aí o terceiro é não tirar conclusão. Porque vocês já repararam como a gente fica assim? Ah, mas sabe por que a Ellen não falou comigo aquele dia? Porque teve uma vez que eu passei e não vi que ela estava do lado, e nem disse oi, então ela quis se vingar. E a gente fica nesse processo de ficar tirando conclusão. Não é assim que funciona. Vai lá e pergunta, Ellen, você não falou comigo? Aconteceu alguma coisa? Às vezes a pessoa nem se deu conta. Não gaste a energia que você precisa no seu esforço na realização desse sonho pessoal. Não gasta energia tirando conclusão, né? Aliás, fica um convite aí. Essa foto é uma velha ou é uma moça? Você tem que olhar. Nem tudo é o que parece, né? A gente tem aqui, tem uma velha e tem uma moça. Vocês conseguem enxergar? De repente, alguém vai falar assim, é uma velha. E o outro, é uma moça. Somos cegos apalpando elefantes. Cada um no seu mundo. Às vezes a ficção é porque pode estar acontecendo só na nossa cabeça, não na realidade. Tá? Eu vou passar rapidinho pelo 4 também, que é sempre dê o melhor de si. Sempre. A prática faz o mestre, né? E o legal é que, assim, eu fico feliz porque eu sou chefe de alcateia, vocês sabem, né? E a gente sempre fala para os lobinhos, o lema dos lobinhos é melhor possível, né? Porque aquele capítulo Sede Perfeitos ainda é para daqui a algum tempo, né? Por enquanto, vamos tentar ser verdadeiros, porque é difícil a gente ser perfeito. Mas a gente tem que dar sempre o nosso melhor. E pode ser que ser impecável com a minha palavra signifique eu não falar nada. Se eu falar, eu vou exprimir raiva, ressentimento. E isso não vai ser legal. Então, de repente, o melhor, de eu dar o meu melhor, pode ser eu ficar quieta. Né? Então, assim, talvez esse seja o mais importante dos compromissos. Porque se eu, um dia por vez, der o meu melhor, olha, hoje eu vou ser impecável com a minha palavra. Eu vou tomar muito cuidado com o que eu for falar. Hoje eu vou, sabe assim, eu não vou levar nada para o lado pessoal. E eu também não vou tirar conclusão, só hoje. Só hoje. Hoje eu vou dar o meu melhor. Então, se a gente fizer esse compromisso, ele vai trazer a reboque os outros 3. Inclusive o primeiro deles, que no meu ponto de vista é o mais difícil. Porque a gente fala muita coisa, às vezes até sem pensar. Né? Então, eu acho que dá para a gente terminar hoje, Zé. Se for o caso, a gente aprofunda mais na semana que vem. Eu queria até trazer uma frase que é da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma pessoa assim que eu acho que tinha muito comprometimento com o crescimento, né? E ela falava assim, o nosso poder pessoal é a nossa verdadeira força, o nosso sonho pessoal, né? E felizmente, com frequência, nos esquecemos desse fato, ó, o sonho, né? O espelho nevoado. Para recuperar esse poder, você precisa se lembrar de que a vida é sua. Você não tem o poder de fazer os outros felizes, mas tem o poder de fazer a sua felicidade. Você não pode controlar o que os outros pensam. Na verdade, raramente vai poder influenciar de alguma maneira o pensamento deles. Desista de obter a aprovação dos outros. Retome o seu poder. Forme a sua própria opinião ao seu respeito. Então, assim, fica a dica para a gente concentrar os nossos esforços para a gente poder realizar o nosso sonho pessoal, né? E aí eu só quero falar, só para finalizar, agora é verdade mesmo, vou finalizar, eu tinha uma música para passar, mas eu acho que não vai passar porque está muito baixinho, mas eu li esse livro, eu estou com um monte de livro aqui na mesa, eu li esse livro
E aí eu fui buscar na internet informação sobre o povo tolteca. Aí sabe o que eu descobri? Que além dos 4 compromissos, tem o 5º compromisso. Eu recebi esse livro hoje, mas esse vai ficar para um outro dia, porque eu não li ele ainda. Tá? E aí é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a paciência, a presença de todos. E eu gostaria de pedir licença, Zé, e encerrar a nossa reunião, já que a gente tem esse sonho do planeta, que é a sociedade impondo uma série de regras, uma série de coisas, e trazer aqui o trecho final da oração completa do Ho'oponopono. Claro. Para esse momento de pandemia, né, eu acho que assim, a gente tem feito essa oração diariamente. Eu convido vocês a fazerem, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês e eu vou ler essa oração e a gente pode, talvez, encerrar a nossa reunião com ela, né? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pudessem extrair do fundo do coração a sua energia mais pura de amor. Que essa luz brilhe intensamente e que possamos, nesse momento especial, vibrar com muito amor por nosso planeta Terra. E cada um de nós, nesse momento, diga, acompanhando a minha oração, a minha leitura, a minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço que me perdoe. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para concluir, digo que essa oração é a porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem, e na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui. Eu te amo por ser quem você é. Assim seja e assim é. Que assim seja. Nós queremos agradecer a essa criatura tão querida e hoje é escoltada por alguém aí, o marido de peso que ela tem, né? Está aí vigiando o patrimônio. Está certo, Luiz? É isso mesmo. Agradecer a Silvia pela beleza das colocações, da sabedoria que ela nos trouxe. E eu queria abrir para as pessoas que queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento. Não sei se vocês viram também, hoje eu estou bem acompanhado, vocês viram? Viu? Então está aberta a discussão. Eu vi. A curiosidade onde a Silvia mora. Curiosidade onde a Silvia mora. Boa noite, Silvia. Silvia mora em Brasília. Brasília. Brasília, muito bem. Está aberto o painel de discussão para as pessoas. Silvia, eu posso tirar o seu compartilhamento e voltar para a tela grandona? Pode. Tira. Você tira? Bom. Ah, melhor. Assim eu vejo todo mundo. Não estava vendo ninguém? Alguém para fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal, é só ativar o microfone, tá? Tá permitido aqui. Cada um ativa o seu. Isso tem a ver com tudo que... Boa noite a todos, em primeiro lugar. Tudo que ela falou aí tem muito a ver com o conheça-te a ti mesmo, né? Aham. Perfeitamente. Eu fiz uma colocação no chat, primeiro para a Silvia somente, depois para todo mundo. Eu não estava vendo, Zé. É?
Eu não estava vendo. Onde eu perguntei, eu levantei a hipótese de se esse povo, os toltecas, faziam parte, poderiam fazer parte dos exilados de Capela. Mas, ao que parece, não. Porque Não, acho que não. eles colocaram há 3.000 anos, é tão atual, né? É tão versátil, é tão bonito, que me fica a inspiração de perguntar se esse povo já não era missionário do Cristo, antecipando a chegada dele. Né? Sabemos que teve uma pleia de espíritos que vieram à Terra para preparar o terreno para Jesus chegar e implantar a segunda revelação. E parece que sim, porque eles colocam coisas muito... existe uma sintonia entre o que a Silva colocou, entre o que a doutrina espírita fala e o que está na Boa Nova do Cristo. Tá? Tudo vai confluir em quê? Vigiar e orai, para não cair em tentação. E, em última instância, trabalhar o quê? A nossa reforma íntima. Exato. A reforma íntima, não vou chegar a nada disso aqui. Isso aqui só é um chamado, tá? É um instrumento a mais para que a gente possa conquistar a nossa reforma íntima, que é o objetivo nosso, tá certo? E o ápice dessa reforma íntima é a nossa angelitude, que um dia há de chegar. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu percebo que durante a nossa vida, o fato da gente vigiar a si mesmo, nós ainda somos tão deseducados espiritualmente que a gente não consegue... Aliás, quando a gente fala do vigiar, de orar e vigiar, e conhecer a ti mesmo, quando a gente se dispõe em se observar as nossas atitudes, quando a gente se dispõe a observar como você age ou como você reage com os estímulos que vêm de fora para você. Exato. Então, quando a gente se percebe sendo grosseiro ao algo que alguém faz com a gente, aí depois você observa e fala, mas por que eu falei isso? Que questão que eu sou? Eu não devia estar fazendo isso. Quer dizer, isso já é um começo do se observar. Já é um começo de que mais à frente, com os exercícios que a vida vai nos dando, pouco a pouco a gente vai agindo ou reagindo de forma cada vez melhor. Né? Eu acho que o único cuidado, Francisco, é que, assim, quando a gente fala, isso não é legal, isso podia ter feito diferente, isso é bom, essa análise, ela é salutar. Eu acho que o problema é quando esse juiz interno, ele está povoado de, vou colocar más intenções, mas não é isso, mas é aquele bloqueio que a gente tem e a gente insistir que a gente é pequeno, é mesmo, eu estou errando, sabe, aquilo fica martelando. Então, assim, a gente tem que, realmente, isso não é legal para mim. Uma coisa legal que ajuda a matar esse juiz interno malvado é você seguir o quarto compromisso. É você fazer o teu melhor possível. Porque esse juiz fala assim, você errou, esse bolo tá horrível. Eu falo assim, bom, mas eu fiz o meu melhor possível. Eu sei que eu fiz o meu melhor possível. Né? Então, ele tira esse peso. Ele fica com um aspecto didático, porém não pesado. Né? Porque senão a gente vai ficar se martirizando. E aí isso é ruim. Com certeza, falou tudo. Porque o fato da gente se observar e se perceber de ter feito ou falado algo que não deveria, e você já está se observando, porque normalmente a gente acaba nem se observando nesse ponto. Você acaba sendo você, falando, escrevendo, a gente vê muito isso nas redes sociais, né? No Facebook, por exemplo, em que as pessoas dizem o que querem porque estão atrás de uma tela, ninguém está vendo, então ela está sendo ela mesma. Está sendo como elas são. Quando a gente já se policia não, quando a gente já se observa o que a gente falou, o que a gente fez, quer dizer, é lógico, sem essa cobrança, você vai saber, eu ainda não sou aquele que eu quero ser, eu sou esse ainda que eu estou sendo aqui. Né?
Mas que seja o melhor possível, né? Sim, o meu melhor, o que eu consigo ser Silvia. ainda. Oi? Silvia. Oi, Ei. Wilson. Oi, tudo bem? Tudo e você? Parabéns pelo seu aniversário ontem. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Não querendo, já fiz exercício hoje de olhar para o lado pessoal, porque meu vídeo não entrava de jeito nenhum. Falei, acho que tem alguma coisa contra alguém, bloqueou meu vídeo. Alguma coisa... Ah, foi a Carol. Olha aqui, Sempre olha aqui. fecho. Você... No momento da fala, eu fecho todo mundo, doutor. Não, todos, é um exercício. Todos. Não, mas agora no final, tô brincando, Carol. Tá falando exercício para a gente não trazer para o pessoal, né? Fala, poxa, por que o vídeo está bloqueado até agora? Não abriram. Mas olha só, eu queria... eu estava lendo agora sobre Maria de Magdala, e eu sei que você é especialista em Maria Madalena, né? Não, eu gosto muito dela, sou fã dela, você sabe disso. E tem uma hora que, quando ela procura Jesus, ela tinha sido tocada pelo mestre, né? Quando Jesus, ela ouviu o mestre falando, né? Aquilo ali, ela mexeu no coração dela e ela estava sentindo um vazio, né? E via que Jesus poderia preencher esse amor que ela tanto queria, né? Mas ela vai atrás, ela faz uma escolha de ir atrás, vai até a casa de Simão Pedro, entra na casa de Simão Pedro, com todos olhando para ela de um rabo de olho assim, até os próprios discípulos, né? Porque ela era mulher de cortesã, né? De vida... Porque era mulher, na verdade, né? Só por isso. Não que eu seja feminista, mas eu sou, mas tudo bem. Tudo bem. Mas ela insiste, né? Ela tinha aquela vontade de melhorar e foi até Jesus. Jesus então fala uma palavra para ela de incentivo, quando fala para ela que ela, que mesmo ela fala, mas eu queria ser sua discípula, né? De segui-la, né? Segui-lo. Mas ela achava que pela condição social que ela vivia, ela não seria aceita, né? Naquele momento, mas ela queria. Na realidade, ela não estava desmerecendo ela está só reconhecendo a situação que ela estava, porque eu ouvi algum parecer falando que ela não dava o devido merecimento para ela. Mas não, ela buscou. Ela só simplesmente estava reconhecendo a realidade do momento, né? E que ela queria mudar aquela realidade. E Jesus, então, entendeu aquela busca dela, né? E fala, então dá uma injeção de esperança, falando que as flores, a primavera faz florir as flores em cima de uma ruína, né? Então, os lírios nascem do lodo, né? Então ela pode também produzir muitos frutos. E só o fato dela querer já era uma grande conquista dela. Então, eu só queria falar isso, esse lance do não merecimento. Às vezes a gente acha que não merece, mas no caso de Maria Magdala é um pouco diferente. Ela simplesmente reconhecia a situação dela, né? Eu não sei se você concorda comigo. Não, concordo. É importante que assim, esse juízo interno nosso, ele ajuda muito. Porque a gente traz também na nossa célula, assim, na nossa essência, a gente traz essa centelha divina com toda a informação que a gente tem para crescer e para realizar esse sonho pessoal. Porque, vamos combinar, ninguém nasceu aqui. A gente está num plano, numa fase de planeta em transição, né, saindo de provas e expiações para regeneração. Mas, gente, a gente nasceu para ser feliz. E até quando a gente fala do fazer o melhor possível, dar o melhor de si, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode ir para excessos, né? A gente faz coisas demais e não, tem que fazer, e esquece do amai-vos, né? Isso tem que ter esse comedimento, e nem aquele fazer por fazer também, isso também não é legal, né? Mas assim, a gente tem que olhar as nossas limitações, porque vai chegar um dia que eu vou falar, o meu melhor possível hoje, eu estou errada, mas me dá uma chance aí, né? Eu saber das minhas limitações e querer ultrapassar não é pecado não, gente. Pecado é ir contra a nossa história, contra o nosso sonho. E a gente tem que ser impecável com esse nosso sonho, com esse nosso planejamento. Nós nascemos para realizar e ajudar a florescer, né? Brilhe a vossa luz. A gente não pode esquecer dessa ordem. Brilhe a vossa luz.
eu queria fazer aqui uma parte em cima do que o Francisco colocou e do exemplo bonito que o Wilson deu. Tá? Em cima do que o Francisco colocou, o importante é quando você percebe que eu errei, que eu ofendi, que minha palavra foi nociva, é você tomar a iniciativa e ouvir o conselho do Cristo. E, mais uma vez, vá, reconcilia-te com o teu inimigo. Esse gesto de humildade, de reconhecer seu erro, é uma coisa difícil, mas é possível. Eu tenho essa natureza. E às vezes eu falo palavras assim, falo o que eu não quero falar. Depois que eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho a humildade de voltar e dizer, olha, desculpa, eu estou errado, não era isso que eu ia falar, você me perdoa. Nem sempre eu sou perdoado, mas minha parte eu fiz. E o Wilson deu um exemplo bonito desse reconhecimento com a filha de Maria de Magdala, né? Que ela reconheceu o erro e foi até Jesus. Eu estou errado, eu quero acertar. O que eu posso fazer de melhor? O que eu tenho de bom para dar dentro do seu projeto? E, Wilson, na minha visão, essa é a 13º apóstolo de Cristo. Para não dizer que seria o primeiro, né? Eu deveria estar na ponteira lá, porque é o único que teve coragem de enfrentar tudo, foi a primeira a sair para divulgar o evangelho, né? É a primeira que Jesus apareceu. Exato. Não é à toa que Jesus apareceu primeiro para ela. Né? Então é isso aí. Eu sei que se o Zé está chorando, que Pulsatila chora com a beleza, né? Olha, gente, nós temos mais 2 minutos. Mais alguma pergunta? Muita saudade de vocês, gente. Muita saudade. A Luiz, você fez bom com a gente, hein, rapaz? Devolva a nossa pulsatila, Luiz. Devolva não, vem pra cá, né? Não pode devolver, não. Ainda bem que o Zoom está trazendo de volta, né? Mas olha né? só, Ainda bem. Mas olha só, eu também estou com saudade, porque eu estou isolado desde sábado. Eu estou sabendo disso. É isso aí. Ô, gente, então tá bom, vamos encerrar. Eu quero agradecer a nossa querida Silvia mais uma vez. Eu não ouvi a voz da Aline, lá de Rio Grande do Sul, a filha da Silvia. Né? Aline, gente, ela fez o curso de doula da morte comigo. Eu acho que a Vera também está aí, ela também fez. Sabe que não vai fazer uma palestra para nós, né, Silvia? Né? Isso aí, Aline, seja bem-vinda. Bom, então, obrigada, pessoal. A nossa querida Silvia, disponibilizar esse tempo dela, que eu sei que está corrido, está ficando importante lá em Brasília, dando palestra todo dia, né, a agenda lotada, ela conseguiu um horário para nós, né, Silvia? E eu queria terminar esse trabalho dessa noite convidando o aniversariante da semana, meu querido irmão, companheiro, colega de turma, Wilson Ayub, para nos dirigir na prece final. Pode ser, Wilson? Pois não. E semana que vem? Semana que vem? Vai ser continuidade? A continuidade do estudo, né, Silvia? Eu posso aprofundar, porque eu já passei pelos 4 compromissos. Não, então e fica mais interativo também, pode dar, né? Silvia, acho que combinando mesmo. Você tem uma semana para ler o 5º e passar para a gente. O 5º. Que tal a ideia? Gente, outra dica. O 5º é fevereiro. Vamos ser práticos. Eu vou, essa semana, conversar com o Silvia e ver o que pode ser montado para a semana que vem ela está com a outra vez, se ela quiser, se ela não estiver assim, cansada da nossa imagem, né? Nunca. Pelo menos então, a gente pode voltar e aprofundar, porque tem muita coisa para ser dita. Mas fica a dica da gente ir atrás da comunicação não violenta, tá? Então, ela pediu para eu comprar anotar o livro para comprar. Vamos ver. Eu passo uma relação de livros aí para vocês. Doutor, Então, deixa eu só lembrar amanhã a nossa palestra da AMES, às 20 horas, com a doutora Antônia Marilene da Silva. O tema é quarentena, tempo de ouvir o coração, ok, gente? Entre em contato com as redes sociais da AMES que vocês vão ter o cartaz. Beleza, obrigado, Carol. Ok. Então, nós vamos pedir a todos que relaxe, né, nos pensamentos, procure focar na figura de Jesus, nosso mestre querido, companheiro,
timoneiro da nossa embarcação, entrar em comunhão com Deus, com a energia infinita de amor que emana do Criador, Senhor da vida, que nos deu a vida, que nos deu a nossa oportunidade das nossas experiências sucessivas. Queremos pedir, Senhor, que nos fortaleça e que nos dê força para fazermos o melhor de si, fazermos aquilo que tivermos fazendo, fazer bem feito. Que possamos contar, com certeza contamos com a vosso auxílio, para que possamos ficar vigilantes nas nossas imperfeições, possamos ficar atentos à realidade que nos envolve, sobretudo as necessidades dos nossos semelhantes. Como disse o amigo há pouco, nessa época tem dois tipos de pessoas, aqueles que precisam de ajuda e aqueles que se prontificam a ajudar. Que possamos, Senhor, nós que estamos nesse momento privilegiados, estarmos com saúde, possamos encontrar um espaço para ajudar os nossos semelhantes, possamos doar sentimento de amor através de nossas vibrações, de nossos pensamentos, das nossas emanações, para que possa atingir a todos os sofredores, aqueles que encontram nesse momento aflitos, desconsolados, desesperançados, aqueles familiares que perderam entes queridos, a todos aqueles que estão passando nesse momento de crise, de conflitos, que eles possam ser tocados, Senhor, pelo seu amor, para que possa acender a sua luzinha dentro do seu coração e eles iniciarem uma trajetória de busca, de retorno à casa do Pai. E assim, Senhor, contando com a vossa ajuda sempre, e nunca falha, sabendo que nós nunca abandonará as suas ovelhas, nós nos sentimos seguros e amparados e agradecidos, Senhor, por toda esta proteção que recebemos a todo momento. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Ô Silvio, que tal? Você não tem nada preparado sobre Maria de Magdala, não? Não. Não? Ah, então tá bom. Mas é legal pesquisar. Maria de Nazaré também. O manto de Maria aconchegue a todos, agasalhe a todos nessa noite, nessa semana, e possamos estar juntos a semana que vem. Boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Pessoal, Boa noite, obrigada. Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu vou sem imagem mesmo, senão vai travar tudo aqui. Boa tarde, boa noite a Grande todos. abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.